Bom dia, pessoal. Espero que estejam bem. Então, segunda parte da aula, primeira aula, queria definir com vocês o que é esse processo de início da vida, que é o processo de fertilização, onde o espermatozoide que vindo do pai e o ovócito vindo da mãe se fundem nesse processo que a gente chama de fecundação ou fertilização propriamente dita, tá? Esse processo de fertilização, ele acontece, então, dando início a um novo indivíduo e na primeira semana do desenvolvimento embrionário humano, a gente tem o quê? Muitas divisões celulares que vocês podem acompanhar nesse slide aqui demonstrado. Após o processo de fertilização, essa nova célula, que é chamada de zigoto, ela começa seus processos de divisão celular. Esses processos de divisão celular são chamados de clivagem e que dão origem a células menores que o zigoto. Existe uma divisão da parte do citoplasma da célula. Você tem o núcleo, onde tem o DNA, o material genético, e o citoplasma. Então, você tem, a partir das divisões celulares, uma célula bastante grande, cheia de nutrientes para começar a sua vida, ela se divide, então, em partes menores. Isso é o que acontece na primeira semana do desenvolvimento embrionário, tá? Então, esse processo, depois do processo das divisões celulares, a gente tem um processo de implantação desse embrião, que agora vai entrar no endométrio da mãe, e onde vão acontecer boa parte dos processos importantíssimos do primeiro mês do desenvolvimento embrionário humano. Nesse slide, no próximo slide aqui, você vê o que? Você consegue visualizar o que acontece no ovário, que é essa estrutura que eu acho que vocês devem conseguir observar, onde tem o ovócito, onde tem os chamados folículos em crescimento, em que todo mês uma mulher vai, pelo menos, liberar um desses ovócitos, o chamado processo de ovulação. A gente vai estar vendo mais detalhes depois, essa é uma aula bem introdutória, mas esse ovócito liberado, ele é liberado aqui na tuba uterina, ou trompas de Falópio, o nome que foi utilizado anteriormente. Ele é capturado por essas estruturas que estão aqui, então o ovário não é diretamente conectado às trompas, então quando ele é liberado, ele é capturado, e esse ovócito agora, cercado de células da mãe, que são as células foliculares, ele vai agora fazendo o seu caminho. Caso tenha acontecido um processo de ejaculação do homem nos últimos dias, acontece então o processo de fertilização. Esse novo indivíduo, que é o zigoto, então começa o seu caminho de entrada, o caminho em direção ao útero, aonde ocorrerá o processo de implantação. Durante todo esse movimento, esse zigoto, que depois se torna um embrião de 2 células, de 4 células e assim por diante, ele vai continuar se dividindo e indo em direção a esse útero. Então, esses são os primeiros passos fundamentais para a vida de um embrião humano. Eles são feitos no interior da barriga da mãe e acontecem particularmente se houve uma relação sexual, no caso, se houve um processo de ejaculação, propriamente dito, no interior do trato vaginal da mulher. Quando você tem a situação em que houve o processo de ovulação e liberação desse ovócito, mas a ejaculação no tempo certo, existe uma chance relativamente grande de ocorrer uma gravidez, particularmente em mulheres jovens, correto? O que acontece? Durante esses primeiros estágios que a gente chama de clivagem, em muitos animais, elas são muito rápidas. Animais marinhos, que são modelos de laboratório, como as assídeas, como os anfíodos, vários animais, essas divisões são bastante rápidas e a gente consegue acompanhar isso no laboratório em questão de horas. Mas nos seres humanos não é tão rápido assim. Essa divisão demora de 12 a 24 horas. E por que isso? Verdade, existe um processo de reorganização do citoplasma. O embrião humano está protegido dentro da barriga da mãe, ao contrário desses embriões que são colocados no meio ambiente, como os embriões dos insetos e de animais marinhos.
Então, esses embriões têm um desenvolvimento muito mais rápido que o embrião humano, principalmente essas primeiras etapas, tá? Então, muitas vezes, nesses embriões de organismo modelo, organismos marinhos, essas divisões são rápidas, não tendo tempo para síntese de proteínas, tá? Durante esse processo de clivagem, as células, muitas vezes, principalmente no estágio 8 células, elas sofrem um processo de compactação, que é o que vocês estão visualizando aí. Então, você tem essas células separadinhas, essas pequenas bolinhas, numa microscopia eletrônica de varredura, e elas se juntam fazendo um processo de compactação, tá? Então, a partir desse processo de clivagem e compactação, você já começa a ver uma célula sendo diferente da outra célula. E isso é o que o processo de embriologia tem a nos demonstrar, tá? Era uma única célula e agora a gente vai até o processo de 8 células, uma já um pouco diferente das demais, pelo menos em termos de citoplasma que elas adquiriram. O processo continua, essas células se organizam formando uma estrutura interna que se parece com uma mora, por isso que elas têm o nome de mórula, e depois surge uma cavidade, um espaço, que a gente chama de blastocele. Esse espaço a gente pode também visualizar nesse momento em que se forma essa estrutura embrionária que a gente chama de blastocisto, né? Você tem no blastocisto as camadas internas de células, chamada massa celular interna, o embrioblasto, que é o embrião propriamente dito, e a massa celular externa, ou trofoblasto, que é, como o próprio nome, o próprio slide mostra, a camada externa de células, que não vão dar origem ao embrião propriamente dito. Então, essa formação desse blastocisto é um evento fundamental na sua vida, porque você, propriamente dito, vem dessa camada interna de células e depois irá se diferenciar em outros nomes, em outras camadas de células, como vocês podem visualizar. O chamado epiblasto, epi é o que fica em cima, e hipo, o que fica embaixo, o hipoblasto. É nesse momento de 6 a 7 dias, principalmente com 7 dias, que ocorre o processo de implantação, em que esse embrião em formação ele vai adentrar e vai fazer o processo de implantação. Tá? Então, é isso que a gente está conseguindo visualizar. Até agora, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é um processo muito descritivo, mas isso tem uma importância muito grande na vida de vocês, poderá ter ainda mais no futuro, quando a gente fala de processos em que a embriologia contribuiu muito, como a fertilização in vitro. Então, nesse slide, tudo isso que eu vim mostrando para vocês até agora, separação dos gametas, como pegar um ovócito, né? O que acontece dentro da mulher, separar os ovócitos, né? Que estão viáveis, né? A fusão desses ovócitos com espermatozoides, tudo isso pode ser feito numa placa de Petri, uma plaquinha de vidro, né? Uma placa de vidro, uma placa de plástico, né? Caso a fertilização in vitro, né? E você pode fazer esse processo, então, não mais dentro da barriga da mãe, mas você faz numa plaquinha dessas, você junta o ovócito com o espermatozoide e você faz dentro do laboratório em que essas células se dividam até o chamado estágio de ou 8 células, ou propriamente dito até a mórula ou blastocisto, e faz a reimplantação. Você coloca aqueles embriões, você olha eles no microscópio para ver se eles estão se dividindo direitinho e coloca eles de volta na barriga de uma mulher que gostaria de engravidar, mas que em geral tem dificuldade de fazer todo esse processo de maturação do ovócito no seu interior, de maturação do embrião no seu interior. Então, esse processo de fertilização in vitro, ele é utilizado desde a década de 70 e tem avançado muito. Hoje você faz a implantação artificial em mulheres no útero, como pode ser demonstrado aqui na figura. Você, através de um catéter, você coloca esses embriões no interior da mulher, e isso é uma aplicação clara do que o estudo de uma pesquisa básica pode trazer, né? Estudo em animais, em roedores e outros, pode trazer e dar oportunidade para mulheres de maior idade ou que têm alguma doença, algum problema, que não conseguem realmente engravidar, né? Quando mulheres, casais, né, interessados em ter um filho, eles possam então ter acesso
e ter um filho a partir desse processo de fertilização in vitro. Então, essa é a segunda parte da aula. A gente vai para a terceira daqui a pouco. Muito obrigado.